Pesquisa Datafolha publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo mostra que Guilherme Boulos é o nome mais competitivo da esquerda na eleição municipal de São Paulo. Com isso em mãos, muitas pessoas se perguntam por que o Partido dos Trabalhadores não apoia o PSOL na eleição de São Paulo para construir uma frente ampla de esquerda visando uma disputa com mais competitividade na principal cidade do país. Eu explico. Lula tem medo do PSOL. Lula tem medo do PSOL porque ele sabe o que o PT fez com o trabalhismo em 40 anos atrás e agora teme que a história se repita, agora o PT sendo a vítima, como aconteceu com o trabalhismo. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Se está pintando aqui pela primeira vez, se inscreva, porque aqui eu garanto, é conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia, Pablo? Sim, todo dia, minha filha. De segunda a segunda, de domingo a domingo, eu tô por aqui no canal, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Todo dia eu falo de política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacila, meu filho. Se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Se eu nem continuo. Mentira, continuo sim. Vai, se inscreva pra gente fazer essa troca, o canal crescer. Eu preciso da sua inscrição, da sua curtida e é o que motiva o meu trabalho aqui, beleza? Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. A gente vê a pesquisa Datafolha publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, em que dá o seguinte cenário. O Celso Russomano lidera a pesquisa com 29% das intenções de voto, um nome ligado à Igreja Universal, ligado hoje ao candidato Bolsonaro na cidade de São Paulo. Bruno Covas na segunda posição, com 20% das intenções de voto. PSDB, os tucanos sempre foram muito fortes na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Realmente é a força principal do partido no Brasil. Em terceiro lugar, vem o Guilherme Boulos, do PSOL, com 9% dos votos. Em quarto lugar, Márcio França, do PSB, uma esquerda, mas que dialoga com muito conforto com a direita, já que ele foi vice de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo, com 8%. Estes são os principais candidatos à disputa da Prefeitura de São Paulo. Gilmar Tato, do PT, do Partido dos Trabalhadores, o nome histórico do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, vem lá atrás com 2% das intenções de voto. Então, muita gente fala que o mais inteligente, uma perspectiva ampla de esquerda, seria que o PT abdicasse sua candidatura e apoiasse a chapa Guilherme Boulos e Luiz Erundina. Sob uma perspectiva maior, olhando para a esquerda por completo, sim. Mas o PT não topa tal situação, como já não topou em algumas circunstâncias apoiar Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que é o nome mais competitivo da esquerda na capital fluminense, por uma questão de hegemonia da esquerda. O PT, em particular Lula, teme que o PSOL seja aquilo que o PT foi para o trabalhismo nos anos 80. E para que você compreenda esse ponto, eu vou voltar à história. A esquerda no Brasil sempre precisou fazer concessões e composições com o centro e com a direita para chegar ao poder. A experiência trabalhista com Getúlio Vargas mostrou isso, né? Que precisou de setores do latifúndio, hoje se modernizou, a gente chama de agronegócio e tudo mais, mas do latifúndio, do exército, darem suporte a Vargas para que ele conseguisse chegar ao poder, Getúlio Vargas. E o trabalhismo, naquele contexto, era a principal força eleitoral de esquerda. Óbvio que a gente tinha os comunistas, só que eles sempre foram minoritários, nunca conseguiram, de fato, expressão. Em dado momento, Prestes, um dos comunistas, talvez o comunista mais lendário do Brasil, ele apoia Getúlio Vargas naquela eleição, mesmo Getúlio tendo feito o que fez com Olga Benário. A ex-mulher, né, de Prestes, ela foi, por conta da sua origem judia, ela foi encaminhada a um campo de concentração nazista e lá morreu. Então, mesmo com isso, Prestes apoia Getúlio Vargas depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque era o nome mais esquerdo com maior viabilidade eleitoral. Acontece o que acontece com Getúlio, né? Ele tomaria um golpe se não se matasse. Isso adia o golpe militar por 10 anos no Brasil. Em 64, quando Jango
era presidente da República. Temos o golpe militar de 1964 por conta de assentos, por aquele contexto todo, sabe que não é o caso agora. O que eu quero chegar aqui. Só que é preciso que você compreender essa história para entender por que o PT não entra de cabeça na candidatura de Boulos e tem muito medo do pessoal, de você compreender todo esse movimento. Em 1965 teríamos eleição se não tivéssemos golpe. Inclusive o golpe garantiria uma parcela da direita, Carlos Lacerda, o maior líder da direita naquele momento, apoiou o golpe achando que em 65 teria eleições. Ali o debate seria a volta de JK pleitearia novamente a presidência pelo PSD. Você teria pela UDN a candidatura forte de Carlos Lacerda e pelo PTB de Jango, Leonel Brizola era o candidato mais forte. Por quê? Em 1962, Leonel Brizola tinha sido deputado federal com o maior número de votos no Brasil, mais bem votado do país. E tinha relação familiar com o Jango, naturalmente, era seu cunhado. Isso faz com que Brizola se fortaleça para a candidatura de 65. A eleição que nunca aconteceu. O embate entre JK e Lacerda com o Brizola correndo por fora nunca se realizou. Brizola se transforma no maior nome da oposição à ditadura militar, fica 15 anos fora do Brasil, exilado, mas sempre trabalhando politicamente. Em 1980, em 79 a gente tem a lei da anistia, e essas pessoas voltam para o Brasil, Leonel Brizola começa a rearticular, e ele quer a sigla PTB, a sigla histórica para ele. Ele perde um embate com Ivete Vargas, que era deputada federal também naquela eleição de 1962. Ivete Vargas era sobrinha neta de Getúlio Vargas. Então ela era deputada federal e consegue disputar, consegue vencer o pleito da sigla, porque se inscreveu primeiro, solicitando o PTB. Leonel Brizola fica muito incomodado e funda o PDT, no mesmo ano em que o Partido dos Trabalhadores é fundado. Ali, vamos voltar à gênese do PT agora, vamos dar um pause do trabalhismo e vamos entender o PT. O PT é um fervilhar dos movimentos sindicais ali do entorno da cidade de São Paulo, do ABC principalmente, né? Daquele núcleo industrial que surgiu naquelas cidades ao redor de São Paulo e forma uma massa de trabalhadores sindicalizados que têm seus pleitos. Você tem essa rapaziada, os sindicatos, que se alia a intelectuais, professores universitários, uma parcela da Igreja Católica de perfil progressista, vinda daquela teologia da libertação e tudo mais. Esses se aliam a alguns elementos, algumas pessoas que vieram do exílio porque participaram da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Esses grupos sindicalistas, intelectuais, ala progressista da Igreja Católica e a rapaziada que veio que combateu a luta armada e estava retornando ao Brasil, mais ideológica, trotskista, essa rapaziada funda o PT em 1980. O trabalhismo tinha sua própria linhagem, absorve vários nomes do MDB e essa galera mais vinculada à tradição de Getúlio Vargas. Nos anos 80, essas duas forças começam a disputar a hegemonia de esquerda, sempre com preponderância para o trabalhismo. Leonel Brizola era muito forte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, os dois estados que ele foi governador. Nesse contexto, chegamos à eleição de 1989, que ali se dá o turning point. Leonel Brizola lidera as pesquisas eleitorais até mais ou menos abril. Leonel Brizola, de fato, não era o preferido da elite brasileira naquele contexto. Ele se envolvia em disputas muito acaloradas, falas muito duras relacionadas a parcelas da elite, a Rede Globo, por exemplo. Você vê a fala do Brizola muito pesadas em relação a isso. E naquele contexto, o que acontece? A Globo escolhe Fernando Collor como seu candidato. E a elite brasileira, estou falando a Globo só como um exemplo, mas na verdade a elite brasileira escolhe Collor como candidato. E aí você começa a ter uma disputa muito intensa na perspectiva de esquerda, porque uma vaga estava decidida no segundo turno, quando o Collor ultrapassa Brizola na eleição de primeiro turno. E essa disputa vai pau a pau, cara, cabeça a cabeça, até o dia da eleição de primeiro turno, quando por um percentual muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, o Lula vai para o segundo turno. Para dar uma ideia, o Lula teve 16,48% dos votos, enquanto o Leonel Brizola teve 15,45% dos votos, ou seja, somente um ponto percentual separa Lula de Leonel Brizola nessa disputa.
E, neste momento, é definida a hegemonia do Partido dos Trabalhadores no campo da esquerda. Suplanta o PDT, suplanta o trabalhismo, suplanta a Leonel Brizola, e a partir daí a gente vê um novo cenário na esquerda do Brasil. Lula vai para o segundo turno com Collor, recebe um forte apoio do PDT. Lula tem uma votação expressiva nos 3 estados que Brizola ganhou no primeiro turno, que foi o Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados votam em Lula por conta do apoio de Leonel Brizola, mas a partir daí, Lula, de fato, encabeça a esquerda. Perde a eleição de 94, perde a eleição de 98, com Brizola de vice, inclusive, e vence em 2002, fazendo concessões ao campo direita, e a gente volta naquela história de Getúlio Vargas, que o trabalhismo consegue chegar ao poder quando ele consegue cooptar elementos da direita. O Lula consegue chegar ao poder em 2002 quando consegue cooptar esses elementos de direita também. A história se repete no Brasil. E aí, em 2005, surge o PSOL. Qual é o contexto do PSOL? O PSOL surge de um braço do próprio partido do próprio Partido dos Trabalhadores. Em 2005, o PT estava propondo uma reforma da Previdência. E alguns nomes históricos do PT discordavam nas votações dentro do Congresso Nacional do que o PT estava propondo e das alianças que o PT estava fazendo com segmentos da direita desde 2002 para vencer a eleição. Os principais nomes são Luciana Genro, a Heloísa Helena e o Babá, que era deputado pelo Pará, depois hoje está no Rio de Janeiro, mas naquele contexto ele era deputado federal pelo Pará. São os principais nomes que racham com o PT em 2005 e fundam o PSOL. Então você tem hoje, 2020, o PT e o PDT com 40 anos, embora o PDT remonte a tradição varguista, volte lá atrás nos anos do trabalhismo. Já expliquei por que não é o PTB, a partir do momento que Ivete Vargas ganha o direito de usar a sigla, esse campo político vai para o PDT, um partido de 40 anos de idade, completou em 2020, o PSOL faz 15 anos agora. E hoje o pessoal vem no movimento exatamente igual o PT veio no movimento contra o trabalhismo, naquele contexto dos anos 1980. O pessoal incorpora uma intelectualidade que o PT absorveu naquele contexto que o trabalhismo não deu conta. O pessoal incorpora discursos de um novo tipo de esquerda, oriundo principalmente da esquerda norte-americana, da pauta identitária, dos direitos do indivíduo, de uma intelectualidade universitária, que o PT tem dificuldades por conta do desgaste dos 13 anos de poder e dos escândalos de corrupção, tem dificuldade em se conectar com essa rapaziada. Então, na verdade, a gente vive um efeito Orloff, onde vocês que são jovens, não vão se lembrar disso, mas tinha um comercial nos anos 80 em que o efeito Orloff, o personagem virava para o outro e falava assim: eu sou você amanhã. Não, mas quem é você? Eu sou você amanhã. E aí, isso virou, foi um golaço do publicitário que inventou esse jargão, porque virou uma coisa muito comum no debate público brasileiro, até mesmo na política, como estou fazendo aqui, o efeito Orloff. Hoje, Lula olha para Boulos e pensa: esse cara sou eu amanhã. O PSOL é o PT amanhã. Então não posso dar suporte para não cometer o erro que o trabalhismo cometeu, o Leonel Brizola cometeu e deixou a minha força política suplantá-lo. Então, ou seja, Lula se enxerga como Brizola, o PT se enxerga como PDT, Boulos se enxerga como Lula e o PSOL se enxerga como PT, lá na sua origem. Pronto para dar a virada. Pronto para ultrapassá-lo enquanto força hegemônica no campo da esquerda. E esse é o maior receio do PT hoje. Hoje o PT, muita gente fala, por que o PT não teria apoiado o Ciro e tal, não sei o quê. Nem se trata do Ciro, gente. Eu sei das divergências que o PT tem com Ciro Gomes, mas a questão é que o PT ele não pode abdicar de ser a principal referência da esquerda no Brasil, porque senão o partido vira um PDT. A história já mostrou que isso acontece. E o PSOL, ele tem um approach, ele tem um discurso, ele tem um elan que o aproxima de um novo tipo de pensamento de esquerda. Ele está mais conectado, por ser mais jovem, por ter uma rapaziada mais nova em seus quadros, por ter um discurso, vá lá, até mesmo mais romântico, menos pragmático, porque isso se permite num partido que ainda não ocupou cargos, não ocupou lugares de destaque dentro do executivo, que é onde o bicho pega, mas no parlamento se permite você ser mais ideológico e tudo mais. O executivo é muito mais pragmático. Quer um exemplo disso?
O Leonel Brizola se alia a Fernando Collor durante o mandato. Leonel Brizola era o governador do Rio de Janeiro, precisava de obras, a linha vermelha, por exemplo. Foi um financiamento federal que o Collor libera para Leonel Brizola. Leonel Brizola não entrou de cabeça no impeachment de Fernando Collor. Ele ficou mais de lado. Grande parte do PDT votou, apoiou sim o impeachment, mas Leonel Brizola não entrou de cabeça nesse debate porque ele precisava das parcerias com o governo federal para viabilizar, naquele momento ele era o governador do Rio de Janeiro, para viabilizar sua administração. Então há um quê de pragmatismo quando você assume o executivo que o pessoal se permite por não ter ocupado ainda. E isso naturalmente atrai uma rapaziada que enxerga a política com uma perspectiva muito mais ideológica, romântica até, do que a realidade impõe. O PT já está calejado pelos anos de poder. Cargos importantes ocupou ao longo da sua trajetória esses 40 anos, e isso deixa cicatrizes. Então você perde aquele charme, aquele frescor juvenil para conquistar um novo tipo de esquerda. O pessoal tem isso. Então esse é o X da questão. Esse é o grande ponto em que Lula olha para Boulos e se recorda do que ele fez com Brizola, do que a situação, o contexto dos anos 80 mostrou o trabalhismo uma força envelhecida e o PT com esse elan de juventude. Hoje acontece exatamente o mesmo na relação entre PT e PSOL. Vocês entenderam a dissertação histórica, a contagem, a perspectiva histórica e por que a dificuldade do PT entrar de cabeça no projeto de Boulos? Por que a dificuldade do PT apoiar uma candidatura fora do seu partido? Hoje o que está em xeque para o Partido dos Partidos Trabalhadores é a permanência, a manutenção da sua hegemonia num campo de esquerda. E você vê que as candidaturas retornam a nomes históricos. No Rio de Janeiro é Benedito da Silva, nome histórico do PT. Em São Paulo, Gilmar Tato, um nome histórico da burocracia petista. Aqui em Goiânia, Adriana Acorce, sim, ela por si é uma novidade, mas filha de Darcy Acorce, um nome histórico do PT em Goiás, tendo como vice Pedro Wilson, um nome histórico do PT em Goiás. Então hoje o PT está muito vinculado a essa questão de sua tradição, enquanto o PSOL vem com pautas relacionadas ao movimento negro, ao movimento das mulheres, a pautas que hoje o PT tem dificuldade de absorver por ter envelhecido. Esse é o grande ponto. Você concorda? Você discorda? Deixe aqui no seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa perspectiva histórica e como o PT enxerga o PSOL. O PT, esse receio, esse medo do PSOL crescer e engoli-lo, tal qual o Partido dos Trabalhadores engoliu o trabalhismo no Brasil. E vocês entenderam porque eu estou usando a palavra trabalhismo, eu expliquei isso anteriormente. Rapaziada, se você chegou até aqui, o vídeo foi mais longo hoje porque tinha muita história para contar, tinha que fazer toda essa contextualização para que você entendesse melhor a situação. Espero que tenha sido claro. Se não fui, por favor, deixa aqui nos comentários, tentarei melhorar. Deixa a sua opinião, quero muito ler sua opinião, estou conseguindo responder todo mundo. Quero ler seu comentário, deixa o seu like, seu joinha aqui, porque isso faz o vídeo chegar mais longe, isso faz o vídeo repercutir mais. Deixarei os links aqui dos textos que consultei, é importante que você leia, é importante que você compreenda o que está acontecendo para a sua reflexão. Então vou ter alguns links aqui de textos que eu li, me embasei para fazer o vídeo de hoje. Coisas dessas, coisas acadêmicas, daquele jeito que a gente gosta de aprofundar, de profundidade. Não queremos ficar na superfície do debate raso, queremos densidade. É o que nós queremos, é o que eu tento trazer aqui para vocês. E peço para que você compartilhe com a sua rapaziada, principalmente grupos de esquerda, para a gente fazer uma leitura mais ampla, tal, não sei o quê, tentar compreender o cenário com mais acuidade, beleza? Peço para vocês compartilhem aí com sua rapaziada, principalmente em grupos de esquerda, rapaziada que faz esse debate e tudo mais, para que vocês entendam este novo cenário que está acontecendo hoje na esquerda, os movimentos das placas tectônicas da esquerda, o que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos ao debate sobre as lives. Hoje vou conversar com o promotor do Estado de São Paulo, Roberto Liviano. Ele é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Isso é um debate sobre Estado Democrático e Direito, sobre arroubos autoritários do Executivo, como o Ministério Público pode ser preservado, e ele, um grande defensor da Lava Jato, eu tenho uma postura crítica em relação à Lava Jato. Vamos tentar entender a visão dele dos fatos, do que aconteceu, do que acontece, de como está sendo encaminhado o devido processo legal no Brasil. Amanhã eu não vou fazer live, sexta, porque eu vou fazer hoje, então amanhã eu vou dar uma descansada, assistir um filminho e tal, não sei o quê. Sabadão, Morgue Costa, lá no canal do Morgantini. Peço que você se inscreva lá, Henrique Morgantini. Beleza? Rapaziada, uma excelente quinta-feira para você. E eu termino com aquele clássico. É nóis! Valeu!